Amém? Glória a Deus, irmãos. É um desafio, né? A Bíblia diz, como virão se não há quem pregue. Uma coisa que Deus tem incomodado muito o nosso coração nesses últimos dias, nós fazemos isso há muito tempo. Eu e o Fábio, a Roberta, que é a palhacinha que vocês viram aqui, nós começamos a nos formar na escola de missões, e eu sempre digo que ser missionário não é uma opção, é uma vocação. Nessa época, eu não sou tão velho assim, mas é que eu comecei muito adolescente. Essa barba branca foi depois que eu casei, minha esposa sabe, e não tem nada a ver com o ministério. Mas nós nos espelhávamos em pessoas assim, eu vou ser advogado, eu vou ser engenheiro, eu vou ser pastor. É uma vocação. O pastor Maurício sabe disso. Ainda que não de tempo total, porque a Bíblia nos mostra N exemplos disso, né? Mas é uma vocação. E eu fico pensando que, quando contamos os testemunhos, os irmãos, uau, eles deixaram tudo. E eu fico olhando para os pastores de uma igreja local e falo, uau, como eles são heróis. Porque tratar de gente é difícil, viu, irmão? Diga para a pessoa que está do seu lado assim, você não é tão fácil assim. Eu não combinei isso com o pastor não, porque só de quem a gente cuida já dá uma dificuldade, imagina no contexto de igreja local. Nós somos um corpo. O evangelho ele não tem como chegar a lugares tão longes, porque simplesmente alguém levantou a mão e foi. Apesar disso ter acontecido ao longo da história, sempre Deus levanta o corpo. Alguém, uma história, uma pessoa, uma intercessora, uma família que sustenta aquilo para que a obra continue indo. E a coisa mais interessante disso tudo, eu queria fazer algo com vocês, eu disse que ia ser um culto diferente, então todo mundo vai ficar de pé de novo. Eu queria que vocês se conectassem às pessoas que estão do seu lado aí. Dá a mão para alguém, não deixa corredor aberto, pode grudar 2, 3 pessoas com uma só, não tem problema. Vamos fazer algo aqui, veja só. Nós estamos aqui, o evangelho está conosco aqui na frente. Amém? Todos estão vendo essa Bíblia? Mas eu preciso fazer com que o evangelho chegue lá atrás, na mesa de som, onde tem vários Gustavos, inclusive, né? Não é só um, são vários. Como é que eu consigo que o evangelho chegue lá? Eu posso ir, mas a distância de eu estar aqui até lá, ela é muito maior. Mas se nós como corpo, como igreja, entendemos o nosso papel no reino, simplesmente se eu que estou com o evangelho, estiver conectado a uma outra pessoa, e essa outra pessoa estiver conectada a outra pessoa, e essa outra pessoa estiver conectada a outra pessoa, esse evangelho vai chegar no seu, talvez no lugar que a gente nunca imaginou, no seu destino mais longínquo, porque somos corpo. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim, somos corpo, somos igreja. Agora fala, a responsabilidade é sua. Pode se sentar. Fazer o que fazemos é algo muito apaixonante. E eu sempre brinco com os jovens há mais tempo da minha equipe, não existe gente velha, existe gente jovem há mais tempo. Como o pastor Vanderlei que está aqui. Há quantos anos o senhor já é jovem, pastor Vanderlei? Há 68 anos. Tem alguém que é mais jovem do que ele aqui, há mais tempo do que ele? Não. Ou tem? Não sei. E é muito apaixonante você fazer isso. Como eu disse antes, a arte é uma linguagem que te encanta e que atrai, que prende a atenção das pessoas. E nesse processo desses 15 anos que nós passamos, começando essa história, né, rompendo algumas barreiras, essa ideia natural, aí você precisa aceitar que isso faz parte da roupa do ministério que você veste, que é chegar num lugar e todo mundo olhar para você e falar, o que esse bando de menino que dança vai fazer aqui? Nós tínhamos um ônibus no Brasil, irmãos, que a gente rodava o Brasil com ele. E eram 2 coisas que sempre acontecia quando o ônibus parava. Primeiro, todo mundo assustava, porque saía todo mundo vestido igual. Segundo, era eu e meu pai indo direto para o gabinete do pastor. A própria igreja tinha nos convidado. Eles sabiam que nós éramos um grupo de artes, mas na primeira chegada na igreja a gente estava no gabinete. E aí tinha que passar
falar, explicar, montar vídeo. E aí eu fui aprendendo com meu pai, que é um homem muito sábio, a dar esse tipo de relatório, de explicação, para que as pessoas pudessem entender que o Espírito Santo de Deus, ele não se manifesta na estratégia. Quantos foram abençoados pelo louvor aqui? Amém? A voz, os instrumentos. Se fosse só o instrumento que fosse abençoador, e não a pessoa que está tangendo ele aqui, nós colocaríamos esse violão aqui no meio, o pastor Maurício abre o culto, e quem tocar no violão será abençoado, vai embora para sua casa cheia de Deus. A unção está sobre o sacerdote, está sobre uma pessoa. Deus vem sobre alguém que vai tanger, vai falar, vai fazer, vai se mover, para que as boas novas do Evangelho alcancem os corações. Então todo esse processo foi um processo também de aprendizado para nós. Porque nós começamos a ver como Deus se manifestava naquilo que a gente fazia. E era muito interessante porque, para vocês aqui é normal, mas em muitos lugares que a gente vai, se usar uma música em inglês, as pessoas nem sabem o que está falando. E toma louvor, e toma palavra, e toma um texto bíblico, e às vezes é um hip hop, às vezes é uma dança clássica, às vezes é um circo, às vezes é uma palhaça, que vai abrindo o caminho para os corações. E por um momento a gente se debruçou e ficou muito confortável sobre a estratégia. Porque é assim que nós somos. O ser humano, nós somos pessoas de hábitos. Nós gostamos de, mesmo sem rotina, criar uma rotina. Nós gostamos de, mesmo fora do padrão, criar um padrão onde nós estamos. Então nós começamos a ficar confortáveis sobre a estratégia. Confortáveis, entendendo que onde nós entrássemos com arte, as portas estariam abertas. E me veio muito forte um texto de um tempo para cá, de uns bons anos para cá. E eu me debruçava muito sobre ele. Paulo estava ali na Ágora discutindo, com os sábios da época na Grécia e em outras ocasiões. E tem uma ocasião específica no livro de Atos que fala que se levantam os homens e perguntam: quem é o seu Deus? E ele olha para o lado, olha para o outro, tem ali um escrito: ao Deus desconhecido. Esse é o meu Deus. Logo depois disso, eu fiquei assim: uau, que cara sensacional, que sabedoria. Então, onde eu tiver, ao Deus desconhecido. A estratégia estava ganhando da própria mensagem. Textos depois, Paulo vira e diz assim: eu cansei de usar o meu próprio conhecimento para pregar esse evangelho. Se não for através do poder do Espírito Santo, não dá mais. É quando o ministério dele explode, ele quer ir para a Ásia, ele tem um sonho, um anjo aparece e diz: passa a Macedônia e nos ajuda. Ou seja, como acontece hoje, as nossas igrejas, num contexto geral, têm uma visão de África, de Ásia, quando na verdade um país aqui do lado, como o México, como a própria América, como o próprio Brasil e outros países da Europa, estão morrendo e necessitando do Evangelho. Porque nós escalonamos quem precisa. Nós temos a presunção de decidir quem precisa. Irmãos, eu estive na África em janeiro, eu passei 40 dias lá. Só tem crente naquele lugar. A questão lá é uma mudança de mentalidade. É diferente. Saúde lá é necessidade de higiene pessoal. Nós não estamos falando aqui de um país não evangelizado. Continuam precisando, irmãos. Continuam necessitados. Foram muitos países assolados por guerras, muitos países assolados por perseguição também, por conta do comunismo e de outras ideologias que ali existem. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que existem lugares onde o evangelho ainda não chegou, mas para nós não interessa muito, porque eles estão confortáveis em suas vidas sociais. Jesus, quando veio na terra, ele foi um revolucionário da vida social da sua época. Era confortável para os fariseus pregar novamente a lei naquele entendimento que eles tinham. Era confortável para eles viverem a religião como eles viviam, porque as regras estavam estabelecidas, mas elas estavam sendo mal interpretadas, porque o conformismo e o comodismo nos leva à distorção de regras e de leis. Nos deixa confortáveis, nos deixa bem. A nossa zona, a amplitude do conforto, ela aumenta. E Jesus, quando ele veio na terra, ele veio mudar isso. O seu discurso não contra a mentira, mas a favor da verdade, causa na sociedade uma revolução extrema.
Eu escutei uma história na Angola, sentado com uma brasileira missionária que está lá há muitos anos. E aí nós estávamos perguntando como era a guerra. Quem aqui morou em algum país que passou por guerra civil? Então, a gente não sabia o que era isso. A gente queria entender um pouco desse processo. E aí eu disse para ela assim, como é que começou essa guerra? Ela falou assim, Guga, a igreja. Eu falei, não, é de Deus. Está amarrado, irmã. Você já foi contaminada. Para de falar essas coisas. Ele disse, não, Guga, não a violência, não as mortes. Mas nós andávamos nas ruas onde o preto era obediente ao branco e o branco comandava e ele fazia o que ele queria e eles se submetiam de qualquer forma a qualquer coisa e a qualquer pergunta. E simplesmente, quando eles entraram na igreja e entenderam que Deus era um Deus de justiça e equidade, aonde o branco sentava com o negro, e que sentava com o índio, que sentava com o amarelo, e assim sucessivamente. Eles saíam nas ruas se perguntando, uau, se Deus me vê igual a ele, por que esse não me vê como igual a ele? Então, a palavra de Deus, ela gera uma revolução. E o grande lance, a pergunta é uma só. Você está pronto a ser a resposta? Você está pronto a ser a resposta a essas pessoas? Que, como o Fábio disse aqui, não estão em países longínquos, mas estão vizinhos à sua casa. Porque o estilo de vida não fala nada sobre o que está acontecendo lá dentro. A casa grande do lado da sua, porque ela é bonita, ela não fala nada sobre o que aquela família pode estar passando. Então nós escalonamos o evangelho e missões a atender alguém longe, necessitado, quando a pessoa que está do meu lado, de fato, é aquela que precisa que eu seja a resposta. E nós não entendemos isso ainda. Nós não entendemos isso na sua totalidade. Porque também nós gostamos da nossa zona de conforto. Nós precisamos começar a entender isso. Que você é a resposta para essas pessoas que estão do seu lado. Eu sempre digo no Brasil, quando eu estou numa igreja dando treinamento de evangelismo, nós vamos às ruas, vamos às escolas, vamos às praças, e eu falo assim, olha, nós vamos. Mas nós estamos indo, porque você não alcançou aquela pessoa na sua escola. Nós estamos indo, porque o seu vizinho não foi alcançado. Nós vamos, esse é o chamado de Deus para nós. Mas eu não posso entrar num lugar onde eu sei que existe um cristão, alguém que serve a Cristo, e aquele lugar de alguma forma não foi afetado. Eu não digo nem transformado, porque esse não é nosso papel. A gente semeia, o Espírito Santo que faz tudo acontecer. A questão é, foi afetado por você aquele lugar? Você se tornou essa resposta a ponto de as pessoas começarem a se incomodar com as suas próprias vidas? Momentos como esses, como cultos como esses, que a gente fala de missões e de países distantes, eles não apontam para as nações, eles apontam diretamente para nós. E o pastor orou que Deus levante outros aqui. Eu me levantei minha mão, com 8 anos de idade, existe um navio de uma organização chamada OM, Operação Mobilização, que é um navio que viaja o mundo inteiro evangelizando na costa, nas costas dos mares e nos portos, e 20 anos depois que esse navio esteve lá na nossa cidade, antes de virmos para cá, ele estava lá mais uma vez. Com 8 anos de idade, eu fui numa festa de missões, e foi feita essa pergunta, quem está disposto a se entregar? Para muitos era uma criança que queria o auê, tinha um monte de gente colorida, com várias nações caracterizadas ali na frente, e eu fui. Em vez do pastor simplesmente me empurrar, o pastor Humberto Aragão me abraçou. E aquele abraço fez com que uma criança de 8 anos dedicasse toda a sua vida. Eu sou professor de educação física de formação, filho de professores, filho de pastores também, que acho que aí fica um pouco mais difícil. Mas eu dediquei a minha vida a isso. Dediquei a minha vida a entender que esse era a chama, essa era a chama que ardia dentro do meu coração. Mas tudo começou dentro de casa. Tudo começou com os amiguinhos em volta. Tudo começou com uma reunião de oração no clube que eu jogava futebol.
Tudo começou. Por quê? Eu queria que você abrisse sua Bíblia rapidamente no texto de 2 Coríntios capítulo 3. Nós vamos, em cima desse texto, entender um pouco mais sobre essa reflexão e sobre esse entendimento, esse confronto que Deus traz para nós como igreja. Diga assim: eu sou a igreja. Toda vez que a gente se referir à igreja como comunidade, a gente é específico, mas toda vez que há uma responsabilidade pessoal envolvida nisso, eu tenho que entender que eu sou a igreja. Amém? O texto diz assim, no verso 3: vocês mostram ser uma carta do Messias, colocada sobre nossos cuidados, não escrita com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Paulo está falando aí sobre sermos aquilo que as pessoas vão ler. Paulo não está falando aqui de alguém que prega o evangelho muito bem. Ele está dizendo que os frutos que ele deu era a carta de recomendação dele. Ou seja, vocês querem saber quem eu sou? Leia nas pessoas que o evangelho que me foi pregado alcançou. Então ele traz um desafio para nós nesse momento. O desafio de sermos essas cartas vivas, não escritas à tinta, não por mãos humanas, mas uma carta que fala com as suas atitudes, com os seus princípios, aquilo que de fato Deus é. Então nós gostamos muito de falar, e é isso que eu dizia sobre acomodar em cima de uma linguagem, de uma estratégia. Porque quando isso fica confortável para mim, a minha vida não precisa falar mais. Quando fica confortável para mim, o culto de domingo é suficiente. Quantos comem uma vez por semana aqui só? Ninguém. Eu vou provar que vocês comem só uma vez por semana. Duvida? Sim ou não? Posso provar? Baixinho folgado, né? Vem lá do Brasil para... Tá todo baixinho folgado, irmão. Então, abraço. Segue o jogo. Olha só. Se a palavra de Deus é o alimento, e eu preciso dela me alimentar, quem de vocês não pode mentir? Eu evoco aqui a emenda bíblica de Ananias e Safira. Mentiu no culto, morre. Da hora o pastor Maurício atendendo o telefone. Pastor, meus pais, onde eles estão? Querida, não sei como te explicar. Eles mentiram no culto e foram fulminados. Vamos combinar. Irmão, mentir já é pecado. Mentir na igreja, você vai para o inferno, volta e vai para o inferno de novo. Tem que ter essa reverência. Dá uma força. Quantos de vocês, e se vocês vierem com essa história de job, de work a lot para cima de mim, eu vou tacar minha Bíblia daqui em vocês. Quantos de vocês, todos os dias, leiam uma porção da palavra? Calma, não levanta a mão. Não vem com essa história de Facebook, Instagram, que na nossa época era livrinho sem palavras, aquele chaveirinho. Tem gente aqui que nem sabe o que nós estamos falando. Você abria aquele zíperzinho, né, pastor? Aí você tirava aquele caixinha de promessa, tinha aquele chaveirinho, que era colorido os versículos. Irmão, isso aí não, tá? Isso aí é para quem gosta de comer amendoim. A pergunta é, quem todo dia tem esse tempo de se dedicar a ler a palavra? Levanta a mão. Fica com a mão levantada, irmão, porque você é a resistência. Então, essas pessoas não comem só uma vez por semana. Os demais comem só uma vez por semana. E só come a comida que o pastor serve. Você não sabe fazer comida. Porque a vida cristã não é feita de um culto. Quando a igreja, nessa época de Paulo, quando ele diz que nós somos cartas vivas, era uma igreja que sofria uma perseguição. Isso impulsiona o crente a fazer culto em casa, a ler Bíblia, a não ficar confortável na cadeira, na luz, no ar. Nós estivemos na China, há uns bons anos atrás, e nós fizemos todo um esquema dentro do hotel para termos uma palestra com um missionário chinês, não pode falar nome, não pode nada, num quarto. Então eram de 20 em 20 pessoas da missão,
nós entrávamos num quarto diferente a cada momento, para que ele contasse o testemunho dele. O testemunho dele era o seguinte: o pai dele conheceu o evangelho na China e começou a pregar o evangelho. E o pai dele foi preso mais de 2 vezes por conta de pregar o evangelho. Mesmo assim, ele não parou de pregar o evangelho. A última vez que o pai dele foi preso, ele era uma criança de 7 anos. E a mesma idade que ele tinha, foi o mesmo período de anos que ele ficou sem ver o seu pai. 7 anos. Quando o pai volta, esse menino já adolescente, já crescendo, em vez de se revoltar, em vez de ficar doido e falar, não quero mais saber de Deus, ele disse, eu quero ser o que o Senhor é. E estava ele sentado durante os Jogos Olímpicos de Pequim de 2008, num quarto de hotel, contando para nós tudo o que acontecia. E naquele momento o pai dele estava eu vou falar prisão domiciliar, mas não é dentro de uma casa. Ele não podia sair daquele condado, ele não podia sair daquela etnia que ele estava ali, para não alcançar outras pessoas com o evangelho que ele pregava. Quando isso chega para você, você sai do comodismo. Porque que raio de crente eu sou, que um cara para ir no culto da China, ele muda o trajeto da casa dele para a caverna, porque não é igreja, é caverna, que ele vai cultuar todas as reuniões. Que raio de crente sou eu, quando eu sei que em Cuba, uma Bíblia, para chegar muitas vezes, isso há alguns bons anos atrás, uma Bíblia serviam para 30 famílias nos dias do mês. Que raio de crente sou eu, pensando no meu conforto e na minha biblioteca com 5 Bíblias diferentes, tamanho grande, letra pequena, do Russell Shedd, do outro, do fulano, do ciclano. Quando um cara da América Central, durante os Jogos Pan-Americanos do Brasil, agarrou uma Bíblia e começou a chorar. O que eu faço com isso? Que raio de crente sou eu? Quando eu vi um cara abraçando o Novo Testamento, caindo no chão de joelho e chorando. Isso fala muito sobre o nosso comodismo. Paulo está dizendo assim, olha, não estou falando que não tem que se pregar o evangelho, mas se a pessoa não lê em você esse evangelho, vão ser só palavras. E ele ainda em Filipenses 1 diz assim, ok, alguns pregam por inveja, outros por disputa, mas que pregam o evangelho. Mas não ache que por isso você está fazendo o trabalho de Deus. Porque amar ao próximo como a si mesmo é dar ao próximo aquilo que você tem de melhor. E o que você tem comido de melhor? Feito uma refeição por semana. O culto lhe é suficiente? Ok. Então vamos começar um propósito aqui na Strong Tower Church. Daqui para frente, todo dia que você lê a Bíblia, você não come. Pelo menos domingo vai ter um banquete. Porque a vida cristã não é isso aqui, irmão. A vida cristã, meu querido, é aquilo que sua esposa fala de você. É aquilo que os seus filhos falam de você. É aquilo que o seu marido fala de você. É aquilo que os seus vizinhos falam de você. Essa é a carta que eles estão lendo. E como nós podemos escrever algo nessa carta se nós não temos conteúdo suficiente? Já ouviu dizer que para escrever certo é bom que você leia? Para que você tenha vocabulário e saiba escrever corretamente as palavras? Se nós não estamos lendo, nós estamos escrevendo uma carta toda errada. Então as pessoas estão lendo o que em você? Pergunta fácil. Quantos amam a Deus aqui? Porque para ouvir isso tem que amar. Levanta a mão mais forte. Todo mundo ficou com medo. Calma, irmão. É só um baixinho, só uma pessoa. Se você ama Deus, eu vou fazer um comparativo. Quantos são casados aqui? Fica com a mão levantada. Se você concordar com isso, é gabinete na certa. Você conseguiria viver, fica com a mão levantada, eu estou de pé aqui. Você conseguiria viver com a pessoa que você vive, sem conversar com ela nem um minuto? Beleza, está baixando a mão aqui, não consegue. Ninguém consegue. Então eu vou te dar um segredo. Jesus consegue viver com você, sem você conversar com ele todo dia. Faltou só aquele
É sério, irmãos, o que eu estou falando para vocês. Porque o que nos é cobrado como missionário não é só irmos lá fora, mas é darmos o testemunho dentro. O que me é cobrado, não por ninguém, mas por essa palavra que me constrange ao amor daquele que morreu na cruz um dia por mim, para que os meus pecados fossem perdoados e eu alcançasse a vida eterna, só por isso. No mínimo, era eu conversar com ele. Então nós temos um amor ou platônico ou de ilusão com Jesus. Porque a gente ama Jesus e quer ver quantos aqui, no mínimo, todos os dias, dedicam, porque não é gastar, é dedicar. E também não é investir, porque você não faz para receber algo em troca. Mas dedicam, no mínimo, 30 minutos do seu dia para conversar com Deus. No carro não vale, você não tem opção, você está preso. No carro é truque, irmão. O carro é o plus. Pô, eu faço meia hora, no carro eu faço mais meia. Vocês conseguem entender o conceito de sermos cartas vivas? O que a pessoa está lendo em você? Eu disse para minha esposa uns anos atrás, eu falei assim, amor, se uma pessoa entrar na nossa casa, o que mostra que nós somos cristãos? Porque você entra na casa de um judeu, como muitos que a gente conhece no Brasil, os símbolos você já sabe. Você entra na casa de um católico, você sabe. A Bíblia está aberta lá, no Salmo 91, tem a santinha lá em cima, não está tudo certo? Mas nós que somos, que não temos essa questão talvez ilustrativa, né, da nossa fé, como uma pessoa passaria um dia com você na sua casa, saberia que você é cristão? Quem ainda ora para comer aqui? Pelo menos isso, né, irmão, que estava ficando difícil. É bom saber que a faca entra e o povo ri, né? Vocês conseguem compreender isso? Nós estamos falando de que o evangelho não é exclusividade de quem sabe falar, ou tem um microfone, ou tem um violão, ou tem um potencial de atingir determinadas pessoas. Ah, mas eu não sei falar. Não estou pedindo para você falar. Estou pedindo para você agir. Estou pedindo para você ser aquela pessoa que ninguém acredita que ainda existe no mundo. Estou pedindo para as pessoas lerem em você, na sua casa e na sua família, não a perfeição, mas a vida de andar com alguém que de fato faz as dificuldades serem transformadas em testemunhos que abençoam outros. Porque nós não estamos aqui falando de uma vida perfeita. Não estou falando do sonho americano. Estou falando do que Deus escreveu para nós como corpo. E aí, sabe o que acontece? Eu sobrecarrego o pastor, porque numa comunidade cristã, independente de onde ela seja, do país, parece que a obrigação de ser santo está no pastor. Isso é outra religião. Eles têm o Papa e eles acham que só ele tem que ser santo. Não cabe a nós isso. Cabe a nós entendermos que quando Jesus veio, ele rasgou o véu e disse, vocês são sacerdotes, vocês são responsáveis. Veio Paulo, que tem toda a história que tem, todo o testemunho que tem, e pisa no nosso pescoço e fala, vocês precisam ser cartas vivas. As pessoas precisam ler em você. Quais hábitos você tem? Quais costumes você desenvolve dentro do seu lar, que provam que você é um cristão? A gente falou de Bíblia e de oração. Se eu falar de jejum aqui, então a casa caiu. Porque eu tenho dor de cabeça, porque faz mal, porque eu não estou falando sobre algo místico. Eu estou falando sobre uma prática do Deus que você escolheu servir. Ou alguém aqui aceitou Jesus porque enfiaram uma arma na sua cabeça. Então nós conseguimos ser a única religião, a única fé, a única ideia de ter alguém superior que chega para esse superior e diz, não é bem assim. Não é desse jeito. Eu sei que o senhor até sabe das coisas. Até o senhor criou uns negocinhos aí e tal. Mas na minha vida mando eu. Então a gente particiona nossas vidas e começa a dar ela para Deus em partes. Só que as partes que não são dele, começam a gritar e começam a se manifestar. A ideia de sermos cartas vivas não está ligada à perfeição da vida cristã, mas ela está ligada intimamente à sua busca diária por ser íntimo de Deus.
Ou você de fato ama alguém que você não se relaciona? Se você consegue essa proeza, você está 2 vezes errado. Porque não existe intimidade sem relacionamento. Não existe proximidade sem exposição. E Deus, o mais doido de Deus, Deus, o Senhor é doido, mas o Senhor é doido, doido e ama a gente porque a gente é assim. Deus, Ele está tão interessado nas suas falhas e nos seus erros, mais do que qualquer pessoa. Deus amou você de tal maneira que Ele olha para você e diz assim, é isso que eu quero tratar em você. Ele quer corrigir esse garrancho da sua carta. Ele quer acertar essa palavra errada que você escreveu em você mesmo, a ponto de você começar a ser uma carta legível. Em Abacuque tem um texto muito legal que diz assim, escrevam essas coisas em lugares onde os que passam de longe possam ver. Escreva na sua vida, para que os que passam de longe correndo, possam ler em você esse Cristo. Que essas pessoas se constranjam com isso. Nós estávamos num evento cristão de artes no Brasil. Grande, muita gente. E a alimentação, o serviço de comida era terceirizado. Mas a gente não sabia. E a gente dava bom dia, Pai do Senhor para os caras todo dia. São os crentes chatos, né? Pai do Senhor, o cara olhava assim. E aí a gente começou, só que os meus pais, eles tinham uma coisa que ficou gravada em nós, né? A questão da educação, do cuidado um com o outro, algumas coisas que muita gente fala, olha, eu vi isso no grupo, não foi impresso por nós. Já foi impresso por aqueles que começaram antes de nós. Então a gente era o chatão. Tu imagina uma fila de 15 pessoas, chegando para um garçom e, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Almoço, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Janta, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Aí, como eu sei que deu certo? A tia que dava mistura, começou a dar 2 pedaços pra gente. Vi vantagem em ser educado. Seguimos nisso. Passava o prato, ela, tchum, tchum. Bora. No último dia, o garçom chegou na nossa mesa, que sempre estava servindo a gente, e disse assim, uau, que legal vocês, o grupo de vocês. Ah, detalhe, as tias da cozinha, quando era no momento das nossas apresentações, elas saíam da cozinha, ficavam lá no fundo da igreja, lá, assistiam e depois corriam. Que bom que nós dançamos direitinho, senão a mistura está cortada na metade. E aí, esse cara estava conversando com a gente, meu pai fez uma pergunta simples. Pastor, evento cristão, igreja grande. De que igreja você é? Aí ele falou assim, eu não sou crente. Só que meu pai, se ele morasse no faroeste, ele ia ser o pistoleiro mais rápido do oeste. Porque ele não esperou. Quando ele devolveu, a gente se assustou na mesa. O cara falou assim, eu não sou cristão. Ele falou, você quer ser? Mas foi muito rápido. E nós, quase que a gente fez, nós queremos também, querido. Porque você foi tão bom, tão rápido. E aí, a frase dele, que foi muito interessante. Ele disse assim, uau, ser cristão é o que vocês são? Então eu quero. Eu não cheguei para o cara e disse assim, João 3,16 diz, foi um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Ele foi lendo em nós os textos que a Bíblia diz. Ele foi lendo em nós um evangelho que faz de um cara que serve igual ao cara que está sendo servido. Ou melhor, que aprendeu que aquele que deveria ser servido veio à terra para nos servir. Esse é o ponto. O evangelho é o avesso, irmão. O evangelho, ele está contrário a tudo que a gente aprende como regra social, de escalonamento e hierarquia, porque o que era para ser, veio servir. Com a água e a toalha, ele nos ensinou muito mais do que os reis queriam ensinar para os seus súditos. É disso que nós estamos falando, de algo verdadeiro que sua vida produza pelos poros, pelo suor, e não pelo esforço de, eu tenho que ser cristão. Eu estava no shopping com a minha esposa, a gente tem um dia de folga na semana, e a gente vive fora, então você pergunta o que a gente gosta de fazer? Ficar em casa, de vez em quando a gente sabe que a gente está sempre fora de casa. Esse dia a gente decidiu sair. E a gente foi sair, a gente foi comer, pediu um negócio para comer, aí nós sentamos, sabe quando você abre a boca assim, ó? A pessoa do lado estava assim, obrigado, Senhor, pela comida.
Aí um olhou para a cara do outro assim, fez: obrigado, Senhor, pela comida. Nós começamos a perceber como nós estávamos acomodados nisso. Mas eu li, naquela carta que estava do meu lado, algo que eu precisava saber. Ele viveu aquilo, estava escrito nele. Ele não fez de propósito: o pessoal do tribo está aí, eu vou orar. Ele não fez isso. Ele simplesmente saiu dele, fluiu dele. Foi como o suor, foi como dos poros dele saíssem essa vida de Cristo. O meu desafio para você como igreja não é um desafio missionário. Não é um desafio só dos nossos projetos. Não é um desafio só daquilo que a gente faz. O meu desafio para você, porque se o sucesso da minha missão é que pessoas conheçam Jesus e o reino avance, então eu não preciso que você invista em mim, eu preciso que você invista em você. Porque o sucesso da minha missão é o sucesso da sua missão. O sucesso do que eu faço passa... Sabe o que a gente quer? Ficar sem emprego, irmão. A gente quer só dançar no culto. Porque o dia que eu não precisar ir para a rua, é porque nós como corpo alcançamos o nosso objetivo. Porque o dia que eu não precisar ir aonde você trabalha para falar a palavra que você tinha que ter dito, a gente está bem. Somos um corpo. Precisamos compreender isso. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim: a partir de hoje, você tem a oportunidade de escrever novas coisas nessa carta que é você. O desafio é esse, irmão. O desafio não é você juntar suas malas e vir conosco. Apesar que quem quiser. Eu não posso falar porque são dois nomes muito influentes aqui na igreja. Mas eu já conversei, a gente está tentando aí um... tá bom, vai o Johnny e o Gustavo, eles não veem a hora de ir embora com o Tribos. Desde que eu cheguei, eles ficam falando: vamos, quando é que vocês vão levar a gente? Eu falei: tá bom, vai. Caras, ficam no nosso pé. Até parece que eles gostam de fazer isso. Se você quiser vir, vocês estão convidados. Vocês vão ter experiências maravilhosas que vão mudar a sua vida. Mas o que de fato muda a vida de alguém é quando ele se aproxima de Cristo de uma forma tão íntima que as pessoas começam a ler em você quem de fato Cristo é. Esse é o desafio que eu tenho missionário para você nessa manhã. Somos um corpo e sabemos que cada um tem a sua função. Cumpra a sua, para que a nossa também possa ser espelhada e o sucesso não seja nosso, seja do corpo. Fique de pé no seu lugar. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos por alguns instantes, alguns minutos. E agora não há nada que eu possa falar, ou que alguém possa falar. Só um pode falar. O Espírito de Deus vai constranger no seu coração. Ele vai falar sobre os seus hábitos e os seus costumes. E a forma que ele fala tudo isso é através do amor. Ele não vai te punir porque você não estava orando ou lendo a Bíblia. Ele vai te amar mais um pouco por entender que você ainda não foi completo, repleto desse amor. E esse constrangimento, e muitas vezes vergonha, vai fazer você voltar correndo para os braços dele. Porque como dizem, Jesus é desses. Ele não é daquele que aponta o dedo, ele é daquele que estende a mão. E nisso nós não estamos falando de um evangelho ou de uma graça barata, mas de um Deus que amou você até as últimas consequências. Cruz, morte, tortura. Parafraseando Paulo, esse é o evangelho que pregamos. Um dia ele veio à terra e habitou entre nós, se entregou numa cruz pelos nossos pecados, e ao terceiro dia ele ressuscitou. É simples assim, por incrível que pareça. Mas se isso não for revelado no seu espírito, como Paulo mesmo diz, a mim não foi pregado, a mim foi revelado esse Deus que eu preciso servir. Se isso não estourar algo de você, se isso não acender algo dentro de você, se isso não aquecer algo dentro de você, uau, então nós vamos orar mais, vamos pedir mais, e Deus vai te amar mais, e Ele vai te constranger mais, porque é assim que Ele faz.
Se nos achamos aptos para fazer o que fazemos? Não. Se nos sentimos super-heróis para fazer o que fazemos? Não. Vivemos o milagre da graça a cada dia, sabendo que se não dependemos dele, todas as palavras que saem da nossa boca podem ser jogadas ao vento. Por isso agora aí no seu lugar você tem que pensar sobre isso. Você tem que orar sobre isso. Você tem que mudar os seus hábitos em relação a isso. E você pode dizer ao final da sua oração: Deus, eu quero ser uma carta viva, me ensina. Escreve em mim as palavras certas. Me ensina como escrever aqui o que os outros precisam ler. Apaga o que eu escrevi de errado. As minhas meninices, as minhas vontades. E escreve em mim algo que, como dizem Abacuque, até os que passam correndo de longe conseguem ver que quem habita em mim, quem comanda a minha vida, quem está sobre mim, quem é o meu dono, porque Senhor significa dono, é Cristo. Muito obrigado, Espírito Santo, pela sua doce presença nessa manhã. Somos privilegiados e agraciados de termos um Deus que se faz presente aquém de nós, a despeito do que fazemos. Jesus, nós te amamos e amamos a tua palavra, amamos a tua presença, e como diz em Daniel capítulo 9, é o meu povo. Nos perdoa, Senhor, por tanto distanciamento, por tanta falta de prioridade, de passarmos tempo com aquele que queremos e falamos que amamos. Por favor, Jesus, por favor, nos ajuda a ter essa sede, essa fome, esse desejo, porque ao Senhor pertence o querer e o realizar. E obrigado, porque o Senhor sempre, sempre, sempre nos dá mais uma chance. Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Muito obrigado, pastor. Aleluia. Podemos assentar.